Olá, olá. Meu nome é Alessandro Mebasso, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da URGS, e estou aqui junto com o economista Everson Vieira dos Santos para lançarmos o Índice de Preço ao Consumidor de Porto Alegre, IPC-IEP, referente a fevereiro de 2021. O IPC é calculado mensalmente pela equipe do IEP e identifica as principais variações de preço observadas na economia de Porto Alegre. Comigo, Everson Santos. Tudo bem, Everson? Como é que tu está? Tudo bom, professor Alessandro? Tudo bem? Prazer a gente poder comentar sobre a inflação. Então, vamos iniciar nossa apresentação e mostrar para o nosso público os resultados do mês de fevereiro. Vou desligar a câmera aqui porque eu estou com um problema na internet, então, tá? Só para a gente poder Então, trabalhar melhor. pode iniciar, Emerson. Tá, então tá, vamos iniciar. Então, o nosso comentário em relação à inflação de fevereiro é mostrar para a comunidade que utiliza o índice a variação que teve em fevereiro. Ela cresceu 0,74% em fevereiro. Observamos uma desaceleração da taxa de inflação em relação a janeiro. Porém, fica o registro que, para o mês de fevereiro, essa é a taxa mais alta dos últimos 5 anos. Né? Com essa taxa de fevereiro, o índice acumula no ano uma taxa de crescimento de 1,70%, e nos 12 meses ele está apontando um crescimento altíssimo, né, de 6,65%, o que nos remete a uma inflação média, né, mensal aí de 0,54%, um valor considerável. Bom, em relação ao conjunto de grupos que compõem o índice, observa-se que 3 dos 4 grupos do índice de preço consumidor apontaram taxas de crescimento crescentes de fevereiro em relação a janeiro. O único grupo que mostrou redução de preço foi o grupo da energia elétrica, dos serviços públicos e utilidades públicas. Então, é um grupo que apresentou uma redução. Foi o único grupo entre os grupos do IPC. Bom, o que se observa de importante aqui em relação ao comportamento dos últimos meses, né? O grupo alimentação, né, ele vem crescendo desde agosto do ano passado, tá? Até chegou a apresentar uma taxa menor em janeiro, de 0,51, mas voltou a crescer em fevereiro, o dobro do que havia crescido em janeiro. Marcou quase 1,2% de crescimento em janeiro, né? E olhando com mais calma e cautela os seus subgrupos, todos os 3 subgrupos que são compostos por produtos industrializados, produtos semi-elaborados, produtos in natura, os 3 tiveram taxas crescentes, né, de crescimento. Então, isso é importante, ou seja, o consumidor tá visualizando que os preços dos alimentos estão subindo, né? Estão subindo já faz um bom tempo, né? E voltaram a mostrar taxas ascendentes novamente em fevereiro, né? Então, isso é bom a gente deixar registrado. Inclusive, o preço dos restaurantes e lancherias também ficou um pouco maior em fevereiro do que em janeiro, né? Teve um aumento aí na casa de 0,90%, né? Então, esse seria o grupo da alimentação, né, que teve um desempenho aí estimulante em relação aos resultados do índice, tá? Bom, em relação aqui a um comentário, em relação ao comentário do grupo que mais cresceu, foi os produtos semi-elaborados, dentro do grupo alimentação. E dentro dos semi-elaborados, encontramos as nossas famosas carnes, né? Então, todos os cortes de carne, né, frango, se encontram nesse grupo, né? E a carne é dos itens, né? É um dos itens que tem crescido
mensalmente, né? Mensalmente. Tanto é que nós vamos, se observarmos, ela está presente no ranking do índice dos últimos 3 meses. Depois eu vou falar e mostrar isso aí. Bom, ainda em relação aos grupos, tá? A inflação de fevereiro foi comandada pelo um item do grupo não alimentação, a gasolina. Né? A gasolina cresceu quase 10 vezes o valor da inflação de fevereiro. Ela teve um aumento aí de 7,1% em fevereiro. Né? Cabe registrar que em janeiro a gasolina já havia subido 4,65% e em dezembro também havia subido 2,27%. Então, estamos assistindo uma sequência de aumento mensal do item gasolina comum. Da mesma forma que a gasolina, observa-se crescimento no gás de cozinha, um item importante para o consumidor, né? Que em fevereiro ocupou a segunda colocação do ranking dos produtos com maior impacto sobre a inflação de fevereiro. Né? E também ressalto que em janeiro havia crescido mais ou menos 2% o preço do gás de cozinha, e em dezembro também havia crescido 1,60%. Então, também vemos 3 meses consecutivos de aumento nesses dois itens super importantes. Né? Juntamente com eles, numa posição mais abaixo no ranking, no quinto lugar, de impacto sobre o índice, tem-se o preço da carne de frango. O preço da carne de frango, ela tem aumentado, né, nos últimos 3 meses, da mesma forma que foi o gás de cozinha e que foi a gasolina, né? Então, em fevereiro, cresceu 2,24%, em janeiro já havia crescido 3,28% e 4% em dezembro, né? Então, um item importante que é um substituto à carne bovina também está apresentando consideráveis aumentos de preços nos últimos meses, né? Bom, em relação aos produtos com menor impacto no índice, destaca-se a energia elétrica, que no mês passado foi uma das maiores contribuições para o aumento da inflação. Esse mês de fevereiro apresentou a menor contribuição para a redução da inflação, né, que teve 6,24% negativo em fevereiro. Né? Outro item que nos chama atenção são o ensino de terceiro grau, que também marcou uma taxa negativa de crescimento, 3,6%. Então, esse é o outro item que contribui negativamente para a formação da inflação de fevereiro. Né? Então, é importante aí que se veja dentro do grupo e que está a gasolina, o grupo combustível, né, tem em o álcool, outras coisas a mais aí, ele tem apontado taxa de crescimento ascendente desde dezembro. O grupo como um todo, 2% em dezembro, 3,6% em janeiro, e agora beirou 6,60% de aumento em fevereiro. Né? Nós estamos pagando a gasolina na casa dos R$6, né? É isso que está acontecendo. Né? E esse movimento de preço, que é dinâmico no mercado, aí, é captado pelo nossas pesquisas. Em relação aí ao grupo de serviços públicos e de utilidade pública, né? Ele foi o único aí que teve uma majoração menor, que deu 0,19%. Né? É um valorzinho menor. Bom, continuando aqui, em relação ao cesto básico, vou falar um pouco do outro indicador, tá? O indicador que mostra o comportamento de preços de produtos essenciais, né, para o consumo das famílias, né, mostrou uma taxa expressiva de crescimento em fevereiro. O cesto marcou 2,33% de aumento, o que fez
com que o custo desses produtos passasse na casa dos R$ 971. Então, esse seria o valor para comprar, adquirir os 51 produtos naquelas quantidades para abastecer uma família em média de 3 pessoas, né? Então, é um custo bem elevado. E se a gente pensar nos 12 meses do acumulado do cesto básico, nós vamos chegar na casa dos 13%, que é uma taxa super expressiva, muito maior do que o índice, né? Então, isso nos mostra que os produtos essenciais de alimentação, os produtos essenciais de alimentação, têm crescido numa velocidade muito maior, mais intensa do que os produtos que compõem o índice de preço, que são 325 produtos, né? Então, fica esse registro. E para a gente olhar os produtos que mais contribuíram dentro do cesto básico para a elevação desse valor que eu acabei de mencionar, né? A carne bovina ocupa o primeiro lugar do ranking, com maior expressão, né, sobre esse resultado. E a carne bovina, que reúne aqui todos os cortes que a gente pesquisa, né, em torno de uns 11 cortes, ela cresceu 4% em fevereiro. Ressalta-se que a carne bovina ocupou a primeira colocação no ranking dos produtos com maior impacto no cesto em janeiro, em dezembro e novembro. Significa que a carne vem apresentando taxas de crescimento expressivas desde novembro. Tanto é que ela tem ocupado sempre a primeira colocação nesse ranking, né? E me chamou a atenção que o segundo item que faz esse mesmo papel é a carne de frango, né? Que também, desde novembro, tem mostrado taxas de crescimento, né? Que eu coloco na segunda colocação no ranking com maior expressão sobre o cesto básico. Então, são dois produtos super importantes para a dieta do consumidor, né? Que há 4 meses se colocam numa posição de majoração de preço, né? Outro item importante que observou-se que faz 3 meses que está ocupando o terceiro lugar aqui no ranking sobre o impacto no índice, no cesto básico, é o gás de cozinha, né? Esse mês de fevereiro, teve um crescimento de 13,45%, já havia crescido 3,15% em janeiro e 1,70% em dezembro. Então, a gente verifica o quê? Que esses produtos que têm impactado no cesto básico são sempre os mesmos nos últimos 3, 4 meses, né? Então, fica esse registro em relação aos produtos. Só para a gente também deixar marcado aqui, a batata inglesa foi o produto que menos contribuiu, né? O que impactou negativamente no valor do cesto no mês de fevereiro. Até baixou na casa de 6% os seus preços médios, né? Então, seria esse o registro aí em relação ao índice e ao cesto básico, né? Me parece aí que está tendo uma disparada de preços, né? E que o consumidor tem que ficar atento a essa majoração de preço e, dentro do possível, fazer um remanejamento nos seus itens de consumo ao ir ao mercado, né? Então, a ideia é que se pesquise bastante antes de comprar, para ter uma valorização da sua renda. Então, porque realmente as coisas estão subindo bastante, né? Então, fica esse registro aí, tá? Perfeito, Anderson. Muito obrigado, Anderson. Eu acho assim, para fazer um comentário antes da gente encerrar, acho que algumas coisas a gente pode mencionar. Primeira coisa, sempre a gente dá a nossa ficha técnica de todas as pessoas que trabalham no IEP, o professor Sabino, nos apoiam nessas atividades, o professor Sabino Porto Júnior, a economista Thaís Santos da Rosa, a estatística Nelly Torres Venturini, a assistente Luci Coutinho, os colaboradores Marcelo Nolde, Norberto Souza
e os bolsistas, né? Tanto a Gabriele quanto o Leonardo Gimenez. A gente vai ter mais bolsistas se integrando ao nosso núcleo, ao IEP nesse mês. Bom, dito isso, acho que os comentários apenas que eu queria mencionar, que me parece que são relevantes a gente considerar no cálculo do índice que foi apresentado agora, é um elemento que cabe ponderar, que me parece que os resultados eles sinalizam, dentro da discussão sobre os aumentos de preço que aconteceram ao longo da pandemia, se encontravam alguns que argumentavam um aumento, uma fonte de custos nesses processos de aumento, muito associada à depreciação do real, bem como a subida de preços no mercado internacional de commodities, né, como tanto commodities alimentares como com flutuações a questão do preço da energia. E existia um outro grupo que argumentava em relação aos impactos do auxílio emergencial, né, como fonte de aumento de preços. Pelo menos os índices que a gente observa, no mês de fevereiro, cabe mencionar que o auxílio emergencial foi suspenso em dezembro, perdão, e ainda aqui em fevereiro a gente observa aumento de preços, né? Então parece que de fato o processo de aumento está associado com mecanismos talvez de uma natureza mais estrutural na economia internacional associados à pandemia, né? É significativo que carnes aumentem na medida que possivelmente são os insumos e os custos de produção que se elevaram, né? Dado o contexto de contração da renda e contração do emprego que a gente observa na pandemia, né? Então, acho que isso é uma questão para a gente ficar atento e seguir atento a essas questões. A gente vai continuar informando a comunidade de Porto Alegre sobre esses índices. Mês que vem nós vamos continuar apurando e vamos informar vocês dos índices do que a gente observou ao longo do mês de março, mantendo esse serviço que a Faculdade de Ciências Econômicas e o Centro IEP fornecem para a sociedade de Porto Alegre. No site do IEP vocês têm o relatório completo, mais informações e os dados dessa pesquisa. Obrigado, Everson. A gente agradece a todos que nos assistiram. Obrigado, eu agradeço. Foi um privilégio aí conversar sobre mim. E ficamos disponíveis tanto no IEP como no próximo vídeo em março. Obrigado a todos e até a próxima.